começar a construir o produto da minha startup? Pergunta complexa, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre quais são os passos dessa jornada, o que fazer e de que forma, qual que é o momento de testar o produto com o meu cliente, de receber feedbacks, entre outras coisas. Vamos lá então? E não esqueça de deixar aqui as perguntas que forem tendo durante o vídeo. Por onde começar? Antes de construir o produto, você tem que ter certeza de que você realmente não está solucionando um problema que é só seu, né? E que você está apaixonado por aquele problema. Com isso, é importante você pensar em duas coisas. Número 1, saber expor de forma clara o que você está solucionando, em no máximo 2 frases. Então, por exemplo, conectamos o passageiro ao motorista. Ou trazemos eficiência para o processo logístico de entrega. E número 2, entender para quem que você soluciona aquele problema primeiro. Então vamos supor que você está resolvendo o problema da cadeia logística de entrega. Primeiro, você pode começar com as entregas de produtos de no máximo 5 quilos e depois pensar na cadeia como um todo, se fizer sentido. Depois disso, entenda sobre o seu cliente respondendo as seguintes perguntas. Primeiro, quem exatamente ele é? Se é a transportadora, se é a loja, se é o usuário final. Segundo, com qual frequência que ele tem aquele problema. E aqui, pessoal, entender isso é importante porque vai definir melhor para quem que você realmente deve vender. Então vamos supor que você entenda que a transportadora ela tem o problema de forma mais recorrente do que a loja. Então aqui o seu cliente ele deve ser a transportadora, certo? E terceiro, você tem que entender se eles realmente estão dispostos a pagar pelo seu produto. E aí aqui é mais interessante você cobrar no começo para entender se eles estão dispostos a pagar e para você ter os feedbacks de quem realmente vai ter o seu cliente, do que você oferecer o produto de forma gratuita e você ter um usuário que não necessariamente tem aquele problema, mas que está usando porque é gratuito. E aí você não vai ter os melhores feedbacks. Depois de pensar no problema e no cliente, é o momento do MVP, do mínimo produto viável. E aqui, pessoal, um ponto de atenção é, apesar dele ser o mínimo produto viável, ele já precisa resolver o problema. E construir um MVP de forma rápida é a melhor coisa para você já ir logo testando com os seus usuários e com os seus clientes. E aí eu tenho uma pergunta. Você sabe qual usuário que é o primeiro usuário para você testar esse MVP? E a resposta para essa pergunta é o mais fácil. Pensa que o MVP ele ainda é um teste. É um produto que, apesar de resolver o problema, ele ainda está mal acabado. Então, quem que vai começar ou quem que vai querer usar um produto dessa forma? Aquele cliente que está mais desesperado, né? Aquele cliente que precisa resolver a dor dele. Então, é esse cliente que você precisa buscar primeiro. Esse é o mais fácil. E aí, um ponto interessante disso é, o que eu quero dizer com isso? O cliente mais fácil, ele não é o seu amigo ou o seu parente. Ele é aquele que está mais desesperado em resolver o problema, porque é com ele que você vai receber e vai ter os feedbacks necessários para você deixar o seu produto mais ajustado, para daí sim conseguir vender em escala. Agora vamos falar sobre as métricas. É super importante fazer essa definição logo no começo, porque é a forma que você vai ter para medir como que está indo o seu produto. E logo no início, você pode escolher poucas métricas para medir e acompanhar, para que você consiga ir vendo a evolução do produto e gradativamente você vai aumentando. Então vou dar o exemplo aqui do Instagram. No início era interessante, né? Era preciso saber se as pessoas estavam conseguindo baixar o aplicativo, criar a conta, tirar a foto, colocar o filtro e postar a foto.
Então, como métrica, se eu conseguisse medir se a pessoa estava conseguindo tirar a foto e postar foto, já estava ótimo. Um outro ponto super importante no processo é o ciclo do desenvolvimento do produto. E nesse momento, pessoal, é interessante seguir algumas etapas. Primeiro de tudo, estabeleça um número, que é um KPI, que vai medir como que a sua empresa está indo. E quase sempre esse número, se você cobra do seu produto, ele vai ser a evolução de receita. Segundo, crie um quadro de brainstorming de ideias do time de como atingir esse objetivo. E ao lado de cada ideia, coloque difícil, médio e fácil de ser implementado. O importante e o legal desse processo é que o time ele começa a se sentir parte de todas essas trocas, né, de ideias e de decisões, e também ficam mais engajado com o processo. Terceiro, decida quais dessas ideias, das difíceis às fáceis, impactam mais positivamente o KPI. E são essas que vão ser implementadas primeiro. Quarto, escreva todas as decisões de forma que todos entendam depois. Então, vou dar o exemplo do caso do Instagram. Naquela ideia de colocar filtros nas fotos, nesse momento eu vou descrever o que exatamente eu quero dizer com isso. O que significa colocar filtros nas fotos? Como que vai funcionar, né? Para que todo mundo depois entenda isso. E por fim, com tudo isso concluído, já dá para enviar as tasks para o time e manter essa cadência de reunião, ou a cada semana ou a cada 2 semanas, para ver o atingimento dessas metas, o atingimento dessas ideias e planejar as próximas semanas. O interessante desse processo é que o time ele vê o atingimento das metas e se sentem motivados. E esse processo ele vai ser crucial para o desenvolvimento do produto e para o desenvolvimento da empresa. Tudo isso feito, mas ainda não está dando certo. Como decidir se eu já devo pivotar ou não? Bom, pessoal, pensa que você está criando algo novo para um cliente que nunca usou isso antes. E o que eu quero dizer com isso? Menos de 6 meses é pouco tempo para você decidir se está dando certo ou não. E aqui vai ser um teste contínuo de hipóteses e de feedback do cliente até que você chegue num formato ideal. Provavelmente você vai decidir se você vai pivotar ou não, ou seja, se você vai mudar o problema que você está resolvendo ou quem é o seu cliente, por alguma mudança de mercado, por alguma mudança no comportamento do consumidor ou alguma outra coisa nesse sentido. E aí sim, você vai ter que ter um time muito bom o suficiente para dar a volta por cima, identificar esse novo problema ou esse novo cliente e resolver e começar novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado todas as informações. Não deixe de curtir aqui o vídeo e também de trazer outras sugestões de temas que vocês queiram ouvir nos próximos. Super obrigada!